Vamos falar de jejum intermitente? Eu vejo que é um assunto que está muito alto por aí, tá? Hoje já existem evidências mostrando, tá, os benefícios do jejum, da prática do jejum, né, na vida, tá? Antigamente havia ainda muitas contraindicações, muitas considerações e dúvidas. Hoje já tem muito trabalho mostrando que ele pode ajudar em vários fatores, tá? Então, o que acontece, na verdade? O detalhe do jejum tá na questão de fazer ele de forma correta, né? É importante ter um acompanhamento profissional para que ele seja feito de forma exata para garantir a saúde, os nutrientes, né? E otimizar a queima da gordura, que é a ideia do jejum. O jejum ele não deve ser usado de forma compensatória. Hoje eu vejo muito que as pessoas têm um pouquinho de informação invertida sobre o jejum. O que normalmente as pessoas fazem? Elas comem de forma exagerada numa refeição, por exemplo, numa noite, uma janta, e aí elas tentam compensar no outro dia, não comendo durante a manhã, indo só pulando lá pro almoço. E aí elas consideram praticantes de jejum intermitente. Mas não é assim a ideia dele, tá? Qual é então a ideia, assim, o mecanismo, né? O propósito de fazer um jejum, tá? O nosso corpo, ele precisa, na verdade, de energia, né? Pra gente ter uma ideia, 70% da nossa energia diária, ela é utilizada para os nossos órgãos, né? É fígado, cérebro, coração, todos os órgãos, tá? E a gente precisa então dessa energia. A partir do momento que tu começa a ficar um maior tempo em jejum, tu vai diminuindo a glicose do teu sangue, né? Vai baixando a glicose, vai baixando. Só que o teu corpo precisa de energia. Alguns órgãos conseguem usar a gordura como energia, mas tem alguns que precisam somente na forma de glicose, tá? Então, o que acontece? Quando o teu corpo começa a sentir a falta de glicose, de energia, ele vai lá e começa a pegar a tua célula de gordura, que é os triglicerídeos, e ele faz uma transformação nele, tá? Diluindo como se fosse essa tua gordura e mandando ela para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, tu usa como energia. Ou, no caso, por exemplo, de alguns órgãos, mas é o exemplo do cérebro, tá? O cérebro, ele não consegue usar energia de outra forma a não ser no formato de glicose ou cetonas, né? Então, o que acontece? Essa gordura lá no teu sangue, ela passa de novo por um processo bioquímico, tá? Uma outra transformação feita que vai converter essa gordura em cetonas, tá? São as cetoses, e aí isso vai para o teu cérebro para ser usado como energia. Então, qual é a ideia do jejum? É começar a mobilizar a gordura, é treinar o teu corpo para que ele aprenda a converter gordura para energia. E isso ele consegue fazer, porque o nosso corpo é muito inteligente, e ele faz isso a partir do momento que tu vai persistindo nesse tipo de técnica, tá? Então, o que mais acontece? Dentro da janela de alimentação, tu cuida para ser uma alimentação mais equilibrada, para não fornecer tanta glicose assim pro teu corpo, para ele continuar mobilizando gordura, né? Então, a técnica do jejum, ela é muito importante, mas a tua janela de abertura também é fundamental para otimizar esses resultados, tá? Então, entenda que o jejum intermitente, ele é válido para algumas pessoas,
Não são todas que podem fazer e não são para todas que o benefício é positivo ali, que traz esse benefício, né? Então, cada caso é um caso, por isso é importante trocar uma ideia, né, com quem assiste a tua saúde, teu nutricionista, para ver se é o seu caso ou não de fazer em algum momento alguma estratégia para emagrecimento, colocar ali junto o jejum intermitente.